Graça e paz, pastor Davi, graça e paz, pastor Gino, e aos irmãos que assistem através da TV Sonora, aqueles que estão ouvindo pela FM Luta, pelas web rádios e outras emissoras. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um dos nossos amados ouvintes e telespectadores. Nesta oportunidade, eu quero falar com os irmãos sobre a seguinte temática: a Igreja do Senhor permanecerá de pé. A Igreja do Senhor permanecerá de pé. O texto que eu quero usar por base é em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir dos primeiros versículos, que diz assim: falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem ele o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, do que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, como o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, o arguíram: com que poder ou em nome de quem fizeram isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: a autoridade do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos, o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. A Igreja do Senhor, desde os seus primórdios, nos seus primeiros anos de nascimento, já enfrentara todo tipo de perseguição. A intenção e o propósito do mal, está claro, era dissipar a Igreja do Senhor sobre a terra. Era tirar o nome de Cristo e a sua igreja recém-nascida do mapa. Mas apesar de toda tentativa do mal, de toda sagacidade, de toda força bélica por parte depois do Império Romano, de maneira sistemática, perseguindo por regiões, perseguindo por cidades, por ruas e por casas, perseguiram por mais de 300 anos a Igreja de Jesus Cristo. Mas nem o Coliseu conseguiu apagar a Igreja do Senhor sobre a terra. O Império Romano foi o maior império que a história humana conheceu. Durou mais de 1000 anos o Império Romano. Ele tinha o maior exército, ele tinha o maior poder econômico e estava presente em todo o mundo conhecido da época. Mas apesar de toda essa força que de uma maneira orquestrada, diabólica, perseguiu sistematicamente a Igreja de Deus. Mas a Igreja do Senhor permaneceu de pé. Roma hoje, ela sobrevive como museu. Todos que visitam Roma têm um propósito de conhecer a história do passado, porque hoje Roma não tem mais sua história como um dia teve. O apogeu de Roma sumiu. Os imperadores de Roma se tornaram pó. Mas como está a Igreja de Deus? A Igreja de Deus permanece de pé, resoluta, brilhante, militante. Mas a pergunta é: por que a Igreja do Senhor permaneceu de pé? Eu acredito, em poucas palavras, em Atos capítulo 4, nós temos alguns motivos que nos levam a crer porque a Igreja do Senhor permaneceu de pé e nós cremos que ela permanecerá, aconteça o que acontecer. O primeiro motivo que eu destaco é porque nós temos a única mensagem salvífica, que é Jesus Cristo de Nazaré. A mensagem salvífica diz respeito, meus irmãos, a falar da pessoa de Cristo.
Pedro, quando teve a oportunidade, sendo questionado pelos fariseus da época, pelo sumo sacerdote Anás e Caifás, lembrando que essa liderança foi a mesma liderança religiosa que há poucos anos havia crucificado Jesus Cristo e, consequentemente, veio a morte do nosso Senhor. Mas lembremos de que a mensagem do Evangelho é anunciar um Cristo que realmente morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. A morte de Jesus Cristo foi em nosso lugar, como o nosso Senhor, como o nosso Salvador, e os apóstolos tinham essa mensagem, e a igreja do Senhor continua com essa palavra que liberta, que transforma e que salva o homem. Então nós anunciamos um Cristo crucificado que ressuscitou, anunciamos um Cristo, meus irmãos, usando as palavras de Pedro, que foi rejeitado pelos seus construtores que foram judeus, mas esse que veio a ser rejeitado era a pedra principal para que nós pudéssemos ser salvos. Pedro usa um versículo conhecido entre o meio cristão, que é o versículo 12, aonde ele diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nem outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então a igreja do Senhor tem a palavra que quebranta os corações, que salva homens e mulheres, e esse é um dos motivos que a igreja do Senhor permanecerá de pé. Outro motivo é porque nós temos o maior poder, que é o poder do Espírito Santo. O versículo 8 do capítulo 4 diz: então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse às autoridades e aos anciãos. O Espírito Santo estava por trás de tudo isso. Lembremos que a pessoa do Espírito Santo é Deus. É Deus prometido pelo próprio Jesus Cristo. É necessário que eu suba para que ele desça e continue a obra que Jesus Cristo começou. O Espírito Santo, meus irmãos, é o que torna eficaz a mensagem da cruz. É ele que convence o pecador, é ele que quebranta os corações, é ele que sabe chegar aos corações mais duros. E essa mensagem e esse poder, a igreja do Senhor Jesus tem. É o poder do Espírito Santo. Poder este que quebra os corações, que transforma covardes em corajosos. Pedro, quando Cristo estivera crucificado, estava escondido com alguns irmãos na casa de Maria e outros. Mas quando foi cheio do Espírito Santo, quando o Espírito Santo veio sobre a igreja do Senhor, esses homens de covardes se tornaram corajosos e audaciosos, porque o Espírito Santo faz isso com o homem. Lembremos que esse poder, meus irmãos, transforma iletrados em homens intrépidos, em homens sábios. O conhecimento de Pedro não era secular. O conhecimento de Pedro era do céu. Era um conhecimento espiritual que trazia clareza aos corações que estavam obscurecidos. Todo homem que é cheio do Espírito Santo e toda mulher tem a eficácia da mensagem e a sabedoria que vem do alto. Então, meus irmãos, a palavra de Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo, entendemos que é um dos motivos que a igreja do Senhor permanecerá de pé. Outro motivo apresentado no texto, meus irmãos, é o instrumento necessário, que são homens ousados. Homens ousados que não temiam nenhum outro homem. O próprio Pedro disse, ao verem a intrepidez de Pedro e João, os anciãos falando acerca deles, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que havia eles estado com Jesus. Não eram mais os mesmos homens, agora eram homens cheios do Espírito Santo, corajosos e ousados. Ousados não para darem a sua vida a troco de nada, mas pelo Jesus Cristo que morreu por cada um deles. Esses homens eram ousados porque não temiam a morte. Pedro disse aos homens que tiveram crucificado a Cristo há pouco tempo, Pedro e João disse assim: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós, outros, do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Sabe o que é isso? É coragem, é ousadia, é um dos motivos que a igreja do Senhor permanecerá de pé, porque temos homens ousados que foram cheios do Espírito Santo, e essa presença do Espírito Santo está
ativa, é sempre eterna no meio do povo de Deus. E claro, esse poder é indestrutível, porque o Espírito Santo continua atuante. E esses homens eram corajosos e ousados, porque eles confiavam no poder da oração. Diante dessa perseguição por parte dos religiosos da época, Pedro se reuniu com a igreja e foi orar. Pediram mais coragem, pediram mais ousadia, para que pregassem a palavra de Deus com mais ousadia. Sabe qual foi a resposta? Mais ousadia, mais coragem. E esses homens revolucionaram o mundo. E a igreja de Deus continua revolucionando o mundo. Por quê? Porque ela permanecerá de pé, com a palavra que salva, com o Espírito Santo que transforma, com homens que se deixam ser usados por essa palavra, por esse Espírito. E para concluir minha reflexão, meus irmãos, por que a igreja do Senhor permanecerá de pé? Olhando para essa passagem, nós entendemos o último motivo. É porque nós temos um crescimento eficaz, um crescimento verdadeiro. Versículo 4 diz assim, de Atos capítulo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens e mulheres a quase 5.000. Como pode pescadores conseguir 5.000 seguidores para Jesus? Porque esse crescimento é eficaz. Eles não eram convencidos, meus irmãos, de uma maneira... Eles não eram coagidos para que se tornassem cristãos. Eles eram convencidos pelo Espírito Santo que Jesus Cristo salva, transforma e batiza com o Espírito Santo. Esse crescimento eficaz continua. Alguns dizem que temos um número de cristãos sobre o mundo de 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão de cristãos, o que é isso? Como pode um carpinteiro de Nazaré ter 1 bilhão de seguidores? É porque aquele carpinteiro era Deus encarnado que habitou entre nós. E fez uma promessa aos seus seguidores de que um dia, aquela pequena semente de grão de mostarda, ela se tornaria a maior de todas as hortaliças. E que todos os animais da terra correriam para a sombra que essa árvore tinha. Jesus Cristo continua salvando. A igreja do Senhor permanecerá de pé. Sabe qual é o meu pedido? Faça parte dessa igreja, entregue a sua vida a Jesus. Nada destrói o povo de Deus, nada detém essa obra, é obra santa, como diz um certo pensador cristão. Que Deus te abençoe e que essa reflexão fique em seu coração. Amém.